Na era da pandemia, os juizados especiais também tiveram que se adaptar, buscando meios para manterem-se ativos e garantir o direito do cidadão. A saída foi antecipar recursos tecnológicos, como a videoconferência. Como funcionam as audiências virtuais? Qual a eficácia da nova modalidade? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição remota. A nossa entrevistada de hoje é a juíza Flávia Bichal, que é coordenadora dos Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Flávia, obrigado mais uma vez por nos atender, e agora em condições virtuais, que já está ficando normal, ficando comum já, né? Tudo bom, Muito bem. Prazer, né, de poder participar mais uma vez, né, do Pensamento Jurídico. E agora com esse assunto tão inovador, né, que a gente está começando a trabalhar com essa questão toda de tecnologia, de tudo isso. Sim. Então, é uma nova experiência. É um novo desafio, né, para todos nós. Perfeito. A doutora Flávia, ela é magistrada há 26 anos e já passou por 5 comarcas, né? Janaúba, Contagem, Brumadinho, Patrocínio e Belo Horizonte, onde está há 16 anos. E fará para nós também, no terceiro bloco, a indicação aí do pensamento literário, indicação de leitura para a nossa dedicada audiência. Muito bem, doutora Flávia. Há males, né? Dizem que há males que vêm para bem, né? O que essa terrível pandemia aí alterou no trabalho dos juizados especiais? Bom, quando veio a pandemia, né, nós paramos, né, parou todo o trabalho dos juizados, suspenderam todos os prazos, né, e depois os prazos vieram voltando, principalmente do juizado civil, que são processos eletrônicos, né, os prazos voltaram a tramitar. E nós precisávamos de arranjar uma solução para que aqueles atos presenciais fossem substituídos de alguma forma, né, principalmente as audiências. E então, atendendo até normativas, né, do próprio CNJ, do Tribunal de Justiça, nós fomos adaptando, né, para poder fazermos também as audiências de conciliação de forma virtual. O CNJ disponibilizou uma plataforma para que pudesse ser realizadas essas audiências e nós começamos, então, a trabalhar em cima dessa plataforma para efetivar, né, essas audiências. E Sim. Começamos na semana passada com essa experiência. Quer dizer, a mudança não veio só por conta da pandemia, né? Ela já estava sendo preparada, mas teve que ser antecipada em função da quarentena, né? Né? Isso a gente, né? A tecnologia, ela vem ajudando, né? Já a melhorar, né? O desempenho de todos nós há algum tempo, né? Tanto é que o processo eletrônico está aí, né? Para mostrar isso. Mas ainda tínhamos muitas questões presenciais, que eram feitas somente presenciais, que a gente não enxergava uma outra possibilidade de fazer senão presencial. E com a pandemia, nos vimos na obrigatoriedade de achar uma solução. E achamos, né? Estamos aí agora fazendo as audiências virtuais, mesmo de conciliação, né? Onde as partes e os servidores e os juízes podem ficar cada um em suas residências e participar dessa audiência, onde são feitos acordos, onde as partes conversam, e mesmo quando não tem acordo, pode ser feito, né, até o depoimento pessoal, podemos fazer a instrução e julgamento ali no momento da sentença, tudo mais na própria audiência. Sim. E quais são essas condições exigidas aí, né, desde tecnológicas, como também critérios dessa participação, para que o processo não seja afetado e nem cause prejuízo a uma das partes envolvidas? Bom, o mais importante que a gente tem que pensar, eu acho, na questão da audiência de conciliação é a sigilosidade, né? As conciliações, elas são sigilosas pela própria essência delas. Então, nesse momento, né, o que a gente conseguiu fazer e pensar foi que, enquanto as partes estão conversando sobre a possibilidade ou não de fazer um acordo, essa parte da audiência não é gravada. Ninguém grava, não consta em lugar nenhum, né, como se fosse presencial. Apenas depois, quando as partes chegaram a uma solução ou não, é que a audiência começa a ser gravada, justamente para evitar essa questão da sigilosidade, que eu acho que é o mais importante dessas audiências que nós temos que preservar. Mas nesse momento dessa conversa, dessa busca de conciliação, as partes recebem a orientação de conciliadores capacitados para isso também, ou só advogados que estão ali presentes? Não, participam todos. E como se
É a mesma coisa de pensar na audiência presencial. Todos aqueles atores que estão ali na audiência presencial, eles vão participar dessa audiência, cada um da sua residência, pela plataforma utilizada, e o conciliador, ele vai conduzir da mesma forma que ele conduziria se tivesse presencial. Ele que vai passar a palavra para um, passa a palavra para outro, conversa, negocia, né? Toda essa questão ele vai gerenciar e vai presidir, né, digamos assim, aquela audiência. E o juiz está ali para o apoio, o suporte todo necessário. Também o juiz da mesma forma. E é preciso algum procedimento prévio para participar? Como é que as pessoas se inscrevem para participar dessa audiência virtual no juizado especial? E como também levar o advogado? Tem que ser cadastrado ou não? Como é que funciona isso? A secretaria faz as intimações necessárias, marcando dia e hora, e depois essas pessoas recebem, através ou do e-mail ou pelo WhatsApp, um link, né, onde ela vai entrar naquela plataforma para poder participar da audiência. Né? Ela entra através de um link. Uhum. A pessoa participa pelo computador, pelo celular. Como é que a senhora também avalia essa nova modalidade? Eles participam tanto pelo computador como pelo celular, porque muitas vezes hoje a pessoa não tem um computador. O celular é o mais utilizado, né? Principalmente o nosso público, né? Digamos assim, aquela parte mais humilde, ela tem esse celular e ela pode participar normalmente pelo celular, sem problema nenhum. Precisa de uma internet. É a condição. Tá ok. Doutora Flávia, vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco a senhora contasse para a gente sobre as vantagens dessa nova modalidade, se ela veio realmente para ficar e se no futuro, aí, pós-pandemia, que todos torcemos para que chegue logo, se ela poderá ser ainda mantida até para poder agilizar mais ainda a prestação jurisdicional. A gente volta então em instantes. Tudo bem. Estamos aí de novo com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a adaptação feita nos juizados especiais nessa era da pandemia aí, adotando recursos tecnológicos para garantir, então, a prestação jurisdicional, o direito do cidadão. A nossa entrevistada é a juíza Flávia Bichel, que é coordenadora dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte. Doutora Flávia, a respeito, então, dessa adoção das audiências virtuais, elas vieram para ficar no futuro aí, pós-pandemia, que todos torcemos para que aconteça rapidamente. A senhora acha que elas podem ser incorporadas aí no trabalho, na atuação do juizado especial, até para agilizar mais ainda a prestação jurisdicional? Eu tenho quase certeza que sim. Né? Acho que toda tecnologia, quando ela chega, né, a gente começa a utilizar com certo receio, com um pouquinho mais de, né, tomando conta, mas ela vai instalando e depois você não fica sem ela. É isso que a gente tem visto, né, acontecer. E não vai ser diferente com as audiências virtuais. Por quê? Qual que é a grande vantagem da audiência virtual, acho que para todo mundo? É a não locomoção. Né? As cartas precatórias vão deixar de ser expedidas. Então, a pessoa que ela está em outra cidade, em outro estado, né, ela vai poder participar de uma audiência como se ela estivesse naquele local. Quer dizer, então, nós vamos diminuir, né, o tempo processual de uma forma relevante. E isso vai ser notado. Então, não tem como voltar atrás. Mas é Quebrando paradigmas, né? É quebra de paradigmas. E nós vamos continuar, claro, com as audiências presenciais também. É lógico que nós vamos conviver com as duas versões, né? As duas modalidades. E aplicar cada uma no momento certo para cada processo. Tem processos que vão ser melhores a gente fazer presencialmente, né? Quando acabar essa pandemia, que as partes vão poder comparecer, talvez, principalmente no juizado, onde nós temos partes mais humildes, né, que não tem a tecnologia ou tem mais receio de tecnologia e tudo isso, nós vamos continuar fazendo as presenciais. E as outras, vamos, né, fazer as virtuais. Vai ser uma mesclagem das duas. Eu não tenho dúvida com relação a isso, não.
Quebrando os paradigmas, reduzindo o formalismo, né? Agora, a senhora já adianta para a gente aqui, isso está acontecendo em todo o país, só nas capitais ou no interior também? Não, está acontecendo no Brasil inteiro. Não só o interior de Minas também, os nossos juizados já estão fazendo, né? Lógico que nem todos, todo mundo está começando a aprender, ou uns já estão aprendendo e marcando para outros dias, né? Para o mês que vem, tudo, mas já todo mundo trabalhando nessa hipótese, né? E no Brasil, a gente tem notícia de que está acontecendo isso em todo o Brasil. O Brasil inteiro está fazendo audiência virtual. Cada um de uma modalidade, às vezes usando essa plataforma que a gente está usando o próprio WhatsApp ou outras plataformas, mas realizando audiências por essa modalidade. E as condições de participação aí desses conflitos, né, que são gerados, que são levados ao juizado especial, eles têm uma limitação de recursos, aí também de valores, né? Como é que é a classificação disso? No juizado especial civil, né, as nossas ações ela tem no máximo valor da causa de 40 salários mínimos. Uhum. E na fazenda pública, né, se for a questão de fazenda pública, até 60 salários mínimos. Então, basicamente, é esse o nosso limite, né? Ações com valores maiores, elas têm que ser feitas, tem que ser na justiça comum, e aí a audiência de conciliação, em alguns casos onde estão previstas, elas serão feitas, né, pelos sejusques. E existem aqueles valores em que requerem ou não a participação do advogado, constituição do advogado, né? Até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Entre 20 e 40 salários mínimos, precisa de advogado. Aí o advogado está atuando, né, naquele processo. Havia também, antes dessa adoção da audiência virtual, também aí um outro recurso tecnológico que era adotado, incentivado, que é a plataforma digital do consumidor.gov.br, né? Também investe na tentativa de conciliação para evitar os processos, não é verdade? E hoje, mais do que nunca, ela está, né, funcionando, né, muito, né? Porque os problemas de consumo aumentaram uma ordem assustadora em razão da pandemia. E a plataforma funciona de uma forma muito rápida, né? Ela não tem intervenção de ninguém, ou seja, é o reclamante junto com a própria empresa que ele está reclamando, né? Que ele está reclamando, então são os dois só conversando. E eu posso falar tranquilamente que as respostas do consumidor.gov.br, elas são de uma velocidade, né? E até eu posso falar como exemplo meu, que eu mesmo já utilizei, e em questão de 48 horas eu resolvi o problema. Então, e a própria empresa tem interesse nessa solução disso, né? Tem muito interesse. A gente vê que o interesse é muito grande e as pessoas têm que aprender, né, realmente a procurar primeiro essa plataforma, para aquelas, agora não são todas as empresas que estão ali cadastradas, mas tem um número, mais de 500 empresas cadastradas ali. Então, essa empresa está cadastrada, primeiro procurar ali, depois não resolvida a questão, aí sim procurar o judiciário. Uhum. Né, não sei se era um problema de procedimento, de legislação, mas havia uma dificuldade de empresas públicas de energia elétrica, de serviços de tratamento de água e saneamento, de participarem desse tipo de conciliação da plataforma. Isso existe ainda, essa dificuldade? O mais difícil é o Estado, né? Nas ações da Fazenda Pública, o Estado, né? O Estado como assim, tanto Prefeitura, Estado ou União, né? Esses são os entes que não costumam fazer acordo. Agora, as empresas públicas, as autarquias, tudo, em geral, costumam fazer. Assim, em determinados casos, né? Nem que seja uma renegociação da dívida, um parcelamento, mas costumam fazer. Nós temos muitos casos, por exemplo, com a CEMIG, que temos feito acordos, muito acordo. Centrais Elétricas de Minas Gerais, né? Companhia Energética, né? Agora, doutora Flávia, a senhora falou há pouco aí do papel também dos centros judiciários, né? De solução de conflitos e cidadania, Sejusc. Eu gostaria que a senhora falasse sobre o papel desses centros também nessa conciliação e saber da senhora aí qual que é a razão do sucesso da conciliação em Minas Gerais, porque sabemos que tem um reconhecimento nacional, até de liderança de Minas, nos índices de acordos feitos por esse método, modalidade. Mas eu gostaria que a senhora falasse sobre isso daqui a pouquinho, no próximo bloco.
recorrendo aí a meios tecnológicos para manter iniciativos e garantir o direito do cidadão. A nossa entrevistada é a juíza Flávia Bichel, que é coordenadora dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte. Doutora Flávia, a respeito, então, aí, desse sucesso que Minas, de alguma forma, apresenta, reconhecido nacionalmente aí nos relatórios do CNJ, a respeito dos índices de conciliação. Qual que é o segredo da conciliação em Minas Gerais? É a capacitação de pessoal, de conciliadores? Eu acredito que o maior segredo que a gente tem é a capacitação. Nós sempre tentamos capacitar o melhor possível. É claro que nós estamos ainda muito aquém do que nós desejamos, né? Queremos capacitar muito mais. Mas o Minas já vem capacitando, né, há 20 anos, muito antes do CNJ começar com essa questão de capacitação. A nossa escola judicial aqui, a EGEF, né, ela já vinha capacitando, né, já tinha cursinhos de cursos de capacitação para os nossos conciliadores, do juizado. Né? Na época era só juizado que fazia conciliação. Eu só tenho aí os números do índice de conciliação que é alcançado por Minas Gerais nos últimos relatórios. Não tem eles aqui não, mas é a média de 30%, né, que é uma média boa. É uma boa média comparando-se com outros tribunais aí, no caso. Né? Doutora Flávia, a respeito disso ainda, do funcionamento do juizado especial, tem informação do tempo médio que dura um processo ali nas diversas etapas do juizado, nos conflitos que ele lida normalmente? Bom, nós temos apurado que a média é mais ou menos de 1 ano e meio, né? É um tempo razoável de duração do processo, onde você pensa em início, sentença de primeiro grau, indo para segundo grau com recurso, né? E turma recursal decidindo, né? E a sentença fica, digamos, transitada em julgado, né? Não cabendo mais recurso. Mas lembrando que em muitos casos, principalmente onde a gente faz acordo, o tempo médio é 60 dias, que é o tempo de marcar audiência. E muitas vezes, em alguns casos também é bom salientar, que nessas audiências de conciliação, em muitos casos, os juízes dão sentença na própria audiência de conciliação. Né? Então, você pode pensar nesses casos onde tem um recurso, aí você põe mais uns 3 ou 4 meses, muitos processos terminam em 6 meses. Né? O média é 1 ano e meio, mas a gente tem vários processos que terminam com um prazo menor que esse. Doutora Flávia, é bom registrar também que não há custo para as partes envolvidas participando desse processo no juizado especial, a não ser que a pessoa não concorde com a decisão tomada na primeira instância e recorra a outra instância, né? Isso, a primeira instância, né, não tem custo nenhuma no juizado. A pessoa, caso queira recorrer, ela tem que pagar as custas para isso. E depois, a pessoa que ficar vencida, né, é que vai pagar esse custo que teve na segunda instância, digamos assim. Muito bem. Eu vou dar um tempo agora nas nossas questões aqui, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor, o que a senhora tem para nós aí nessa quarentena? Acho que nessa quarentena eu pensei, né, acho que é uma coisa que eu voltei né, estou relendo, né, é esse livro, né, Confissões, né, de Santo Agostinho, que eu acho que combina muito com essa quarentena para a gente exercitar bem, né, a nossa espiritualidade nessa época. Uhum. Rever alguns conceitos, fazer reflexões, é muito importante, sim. Ver o que a gente pode, né, melhorar até como pessoa, né, aproveitando a oportunidade. Perfeito. Doutora Flávia, então agora voltando ao nosso tema aqui da conciliação, né, os juizados, eles também alcançam a área criminal? Quais os cuidados que são tomados nesse campo? Tem, o juizado, os crimes de menor potencial ofensivo, né, também nós temos lá no juizado especial criminal, que são aqueles crimes que têm pena máxima de 2 anos. E são muitos, né? E agora, o juizado criminal, por ainda não ter processo eletrônico, só processo físico, os prazos estão suspensos. Nós estamos pensando na volta como fazer com essas audiências virtuais, mas estamos com o problema do processo físico ainda. A questão do direito de defesa que dificulta, né? Porque como é que vai estar os meus processos, né, em vários locais ao mesmo tempo? Porque o processo eletrônico está na tela de cada um, mas o processo físico tem uma dificuldade, mas o tribunal já está investindo para poder passar o processo eletrônico também para o criminal, né? Então, acho que a solução vai ser talvez por esse lado.
O grande mérito do juizado especial e da conciliação é evitar o processo. E, nesses casos, também é acabar, dar fim aos conflitos, né? Isso. No juizado criminal, eu falo que muitas vezes nós temos alguns casos que são realmente de criminalidade, digamos assim, mas nós temos uma grande parte dos processos que chegam como, em tese, de criminais, que são, na realidade, sociais. São problemas sociais que acabam virando problemas criminais. Então, com a conciliação, através da mediação, da justiça restaurativa, a gente consegue, no juizado criminal, resolver o problema e não somente o processo, né? Porque você resolvendo o problema, você evita que aquelas partes voltem para a justiça com o mesmo problema, apenas uma consequência daquele que já inicial que teve lá. A senhora destacou a importância há pouco da capacitação dos conciliadores, né, dos juizados especiais aí. O que eles fazem para ampliar essa chance de acordo? Imagino que adotem técnicas, né, não seja uma coisa tão informal para conduzir esse conflito nas partes envolvidas, né? Com certeza a conciliação não pode ser feita de forma empírica. Existem técnicas, existem maneiras, né, do conciliador, daquela pessoa, o facilitador ali, né, se comportar e fazer com que as partes reflitam e pensem de uma forma diferente daquele problema que elas levaram ali. O importante é isso, é pensar de uma forma diferente para achar uma solução, elas mesmas, daquele problema que foi criado ali por ela ou por outra pessoa, ou por ambas, né? Uhum. E quais são os métodos que o juizado estimula, os juizados estimulam nesse sentido, na autocomposição, na mediação, como é que é essa técnica? Nós temos juizado, a gente aplica tanto a conciliação, que é a mais rápida, né, quando as partes não têm muita ligação entre elas, tem a mediação, onde a parte já tem uma história mais antiga e que precisa ser trabalhada, né, outras questões, e nós temos a justiça restaurativa, onde também terceiros ajudam na solução daquele problema. Então, nós abrangemos no juizado toda forma de conciliação existente, digamos assim. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Flávia Bichel, que é coordenadora dos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte, e debatemos aí sobre as novidades, a adaptação dos juizados especiais a essa era da pandemia, adotando recursos tecnológicos para manter o juizado ativo e garantir aí o direito do cidadão. Doutora Flávia, obrigado pela entrevista, foi um prazer entrevistá-la aqui remotamente, e sucesso aí, boa sorte nesse novo desafio. Eu agradeço, né, a possibilidade de divulgar, né, um pouquinho o trabalho do juizado e queria fazer só um agradecimento aos coordenadores da conciliação do juizado especial civil e os colegas, né, os juízes, todos que estão todos empenhados para que essa nova modalidade dê certo. Muito obrigada. Ok, parabéns a todos. Vamos ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. E se você quiser ver o programa na íntegra, vá ao canal da Amarges no YouTube ou nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.